Então, pessoal, boa tarde novamente, né? Vamos dar continuidade, como eu falei para vocês. Nós vamos para a página 18, eu acho aqui. Eu tinha marcado a 22, mas eu acho que foi na outra turma, que inclusive eu estou vendo o mesmo conteúdo de CSS. Aliás, estou passando o mesmo conteúdo de CSS, tá? Vou já compartilhar aqui o Sublime para a gente já iniciar. Vitória, você faltou na aula passada, não foi isso? Só me confirma aí, por favor. Então, qual a função do CSS, né? Então, a função do CSS é exatamente a gente poder estilizar o HTML, ou seja, criar um estilo para o HTML. No módulo passado, nós vimos o HTML, então vocês viram que a função do HTML é exatamente criar uma estrutura, tá? Criar uma estrutura para uma página web, tá? Pode ser um aplicativo também, ou a página propriamente dita. Então, entenda que o HTML ele cria as paredes da casa, né? Ou seja, a estrutura da casa, e o CSS ele simplesmente cria um estilo, então, ou seja, ele dá o acabamento das paredes. Então, entenda o CSS nesse formato aí. Então, eu já defini aqui o HTML, tá? Vou só continuar o HTML aqui. Eu vou colocar aqui segunda, meu Deus, deixa eu só confirmar se é segunda ou terceira aula que nós estamos aqui. Deixa eu dar só uma confirmadazinha aqui. Terceira aula, não. Segunda aula, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, segunda aula CSS, ok? Lembrando que quando vocês forem abrir um HTML, também coloca lá em cima, dentro da tag HTML, coloca lá um lang e coloca lá o PT-BR, que é o Português Brasil. Abaixo do título, coloca lá uma meta, tá? Ó, e lembrando que na aula passada eu mostrei para vocês três formas, mostrei para vocês as três formas de a gente trabalhar com CSS. Alguém pode me lembrar aí quais são as formas? Hein, pessoal, quais são as formas de a gente trabalhar com o CSS? Quem pode me responder aí, por favor? Vamos lá, Cauã interna. Essa não, peraí, não tem não. É outra. Pessoal, não acredito que vocês vão deixar o Cauã responder tudo. Valeu, Cauã. Pessoal, eu gostaria da interatividade de todos, tá? Nos últimos módulos, tanto HTML quanto CSS, o Cauã está respondendo quase tudo aí, tá? Então, vamos participando aí, todo mundo aí também, tá? Vamos fazendo anotações e tal. Então, nós vimos que temos três formas de trabalhar com o CSS. Nós temos o inline, nós temos o interna e nós temos o externa, tá? Então, de todas, o mais recomendado é o externo, porque aí ele fica um arquivo ainda menor. Quanto menor a quantidade de linhas do seu projeto, do seu site, do seu aplicativo, maior, ou seja, mais rápido ele será. Então, por isso, a vantagem da gente trabalhar com ele no formato externo, tá? Outra coisa que eu passei para vocês é o seguinte. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com um CSS. Aliás, primeiro montar a estrutura HTML, depois da estrutura HTML pronta, eu montar o CSS. Tá? Porque, lembrando, que o CSS ele vai dar um estilo, eu coloquei o exemplo da casa, né? Então, tá lá uma casa sem reboco. Né? Então, é preciso ter uma parede para se fazer o reboco, consecutivamente pintar. Tá, pessoal? Então, por isso, eu prefiro começar com a estrutura do HTML. Então, digamos que eu coloque aqui... Deixa eu ver aqui, na página 18. Vamos lá, eu vou colocar aqui uma tag P, eu não lembro se eu já fiz isso, mas eu acho que não. Dentro da tag P, eu vou colocar aqui um strong, tá?
Só um detalhe, viu, pessoal? A tag strong, ela refere-se a texto grande, tá? Então, ele é texto grande. Lembra que as pessoas às vezes se confundem lá do H1, H2, H3, 4, 5, 6, como o tamanho do texto. Não é o tamanho do texto, lá é a relevância para o texto, ou seja, os títulos de maior e menor relevância. E strong, nesse caso, é um texto grande, de fato. Então, vou colocar aqui, ó, novidades. E abaixo dessas novidades, inclusive, só para não ficar na mesma linha, eu vou colocar aqui uma tag BR, tá? Só para ele não ficar na mesma linha. E mais abaixo aqui eu vou digitar um texto. Por exemplo, vou pegar aqui um texto que explique um determinado conteúdo. Deixa eu ver aqui, tá? Porque no livro ele tá um tal de Lorem Ipsum aí, então nesse caso a gente diminui aqui. Vou colocar aqui, ó, seletores compostos possuem que dois ou mais seletores. Vamos lá. Eles podem ser formatados por por formatados por seletores descendentes. Não, tá errado, porque só quando tá aprendendo a digitar aí seletor, porque o K tá ao lado do L e o dedo não trocou aqui. Vamos lá, digamos que eu vou sim, irmãos, abreviação. E nesse caso, pessoal, é porque esqueci o que eu ia dizer. Vamos lá. Então, ó, digamos que eu criei essa estrutura aqui, tá? Eu vou salvar. Vou salvar a turma aqui de vocês, que eu acho que está aqui. Segunda tarde. E vou segunda aula CSS. Então, olha só, como eu coloquei para vocês aí que o CSS externo ele é a forma mais, digamos, aconselhável de você trabalhar com o CSS, aí eu vou criar um CSS externo, tá? Então, vou dar 2 cliquezinhos aqui. Primeiro, eu vou ter que ir lá em View, depois de View, Syntax, aí vou procurar aqui o CSS, cadê aqui? CSS, e no CSS, a gente começa ele, ó, @char7, esqueci um R aqui, vamos lá, char7, entre aspas, UTF-8. Vamos lá, UTF-8, ponto e vírgula, tá? Pessoal, a vantagem de você utilizar o Sublime é essa questão da mudança de cores. Então, quando você coloca uma letrazinha que difere sua estrutura, ou seja, só tinha colocado aqui o char7 sem o R, já muda de cor, tá? Então, quer dizer, a gente já começa a perceber a respeito das cores que existe algum errozinho, por exemplo, documento, CSS. Vamos. Então, olha só, na página 18, ele vem exatamente montando uma estrutura, tá? Para a gente trabalhar aqui com aquele HTML. Vamos lá. Então, primeiro, nós vamos colocar aqui um seletor universal, tá?
explicando para vocês sobre seletores universais, sobre os tipos de seletores, né? Seletor de tag e tal. E o seletor universal nós utilizamos com o propósito de aplicar, digamos, um conteúdo que seja único para todas as páginas. Por exemplo, as margens, tá? As margens é uma coisa que a gente vai aplicar no documento inteiro. Digamos que nós desejamos colocar uma fonte igual para todo o documento, então a gente insere a fonte. Tá, professor, e se eu colocar uma cor? Bom, se você colocar uma cor, por exemplo, todo aquele texto, todos os textos vão ficar com a mesma cor. Então, muitas vezes não é isso que a gente quer, tá? Muitas vezes não é isso que a gente quer. Então, dessa forma aí, a gente passa a ter, digamos, uma coisa muito monocromática, né? Ou seja, umas cores parecidas. Então, aqui no seletor universal, basicamente, você vai utilizar quando você deseja aplicar em um conteúdo que seja igual para todos. No livro, ele está colocando aqui, ó, seletor universal, abre uma chave, né? E aqui ele colocou aqui, ó, margem, por exemplo, 2 pontinhos. Então, as margens que ele está se referindo são as margens da página. Aí, uma coisa que vocês devem levar em consideração é o seguinte, nós temos uma margem esquerda, nós temos uma margem superior, nós temos uma margem direita e nós temos também uma margem inferior. Então, nós temos 4 margens, tá? Então, nós podemos definir, por exemplo, um valor diferenciado para cada margem, ou, por exemplo, a gente pode ir colocando um de cada vez, tá? Por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui, ó, o livro está pedindo para que a gente coloque, por exemplo, 2% à esquerda, porque vocês levem em consideração que essas margens, ou seja, essa sequência aqui, ela é aplicada, tá, pessoal, da esquerda em sentido horário, ou seja, começando da margem esquerda. Então, a margem esquerda ficaria com 2% e a margem superior ficaria com 5%. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui mais 2, um exemplo, então seria a margem direita. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, mais 2, vou colocar 3, um exemplo aqui. Então, ó, eu colocaria ela dessa forma. Então, dessa maneira aí, iria representar a esquerda, superior, direita e inferior. O livro, ele só tá, nesse exemplo aqui, ele só está utilizando essas 2 margens. Então, quer dizer, esse seletor universal, ele já aplica um estilo, ou seja, uma formatação, apenas, digamos, na estrutura que seria comum para todos os conteúdos, certo? Então, digamos, terminei aqui as margens, e agora eu vou colocar uma formatação no seletor P, ou seja, na tag P. Lembrando que o fato de eu utilizar a tag P aí, eu estou utilizando um seletor de tag, tá? Então, eu estou utilizando a tag de fato, ok? Deixa eu ver aqui. E aí, Samuel, boa tarde. Vamos lá. Aí, olha só. Aqui eu vou colocar aqui, ó, um font family, tá, pessoal? Font family, ele está colocando aqui, ó, Segoy. Deixa eu ver aqui, vírgula. Aí, entre aspas, Segoy, UI, vírgula. Oi, não entendi, Samuel. Não seria tipo mais juntinho, tipo Segway. Tá baixinho aí, cara. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só aumentar aqui. Ah, é o meu que tá baixo. Repete aí agora. Não seria tipo Segway, tipo assim, tipo um nome mais junto, em vez de tipo Segway? Não, é porque isso daqui é o tamanho. Não, Samuel, isso daqui. Mais, tipo. Samuel, O senhor me entende? pronto. Samuel, isso daqui é o nome da fonte. Então, não é uma coisa que, por exemplo, ele Segoy UI, Trebuchet. Não é uma coisa que a gente vai colocar qualquer nome. Então, são letras, o tamanho, aliás, modelos de letras que já existem. Então, não tem como a gente criar o nosso. A gente tem que usar o que já existe, uma pré-definição para ele. Tá? Então, inclusive, pessoal, deixa eu ver aqui, só até aqui mesmo. Ó, ponto e vírgula, e inclusive essa questão de família de fonte, porque font family é família da fonte, né? Então quer dizer o seguinte, está dizendo que o navegador ele vai aplicar uma
fonte chamada de Segoy. Se ela não tiver, ou seja, se o navegador, porque nós sabemos que existe uma infinidade de navegadores, né? Tem um monte de navegadores. Então, ele vai aplicar um modelo de letra chamado Segoy. Se aquele navegador específico não tiver a fonte Segoy, ela vai tentar colocar a Segoy UI. Se ela não tiver a Segoy UI, ele vai procurar, ou seja, vai inserir a fontezinha chamada de Trebuchet. Então, eu posso colocar, por exemplo, aí 10 modelos de fontes. E aí o navegador, que o cliente final abrir, ele vai simplesmente aplicando uma a uma. Aliás, vai aplicando sempre pela sequência, né? Pode colocar o nome de qualquer fonte, viu Samuel? Aliás, viu, Cauã? Você pode pegar, por exemplo, as fontezinhas lá digamos, no Word, você vê lá um monte de fontes. Você pode usar aquelas ali, não tem problema nenhum, tá? Pode as fontes do Illustrator, você vê lá no Illustrator. Pode. Aí vem uma observação, viu, Cauã? Existe um processo, sim. Eu não me recordo agora de cabeça, mas existe uma possibilidade de você instalar as fontes no seu projeto, ou seja, no seu site, no seu projeto. Então, tem uma pastazinha de fontes que você baixa e usa ela por lá. Mas, assim, as fontes que eu estou me referindo é porque o navegador, vamos colocar aí um exemplo, o Google Chrome, ele tem no seu banco de dados algumas fontes disponíveis. Então, aliás, muitas fontes disponíveis, mas existem milhares de fontes. Ele vai ter 1 milhão de fontes? Não vai ter, entendeu? Então, você está definindo, Google, por exemplo, escolha essa. Aí ele vai dizer, essa eu não tenho. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai para a próxima fonte. Essa eu tenho, então ele aplica. Mas se você coloca 10, aí ele vai fazer a primeira tentativa, não tem. Vai fazer a segunda, não tem. Aí vai para a terceira, e assim sucessivamente. Certo? Mas existe uma possibilidade de você baixar as fontes e anexá-las junto ao projeto. Existe essa possibilidade também. Certo? Vamos lá. Vou colocar, deixa eu ver aqui. Vamos lá, line, deixa eu ver aqui, o que é que ele está pedindo aqui. Vamos lá. Largura da linha, vou colocar aqui 1.5 m. Vou colocar um ponto e vírgula, já eu respondo, tá? Vou colocar aqui um color, tá? E no color eu tenho aqui o RGBA. Ele está pedindo para a gente trabalhar com RGBA. E esse RGBA, só entenda o seguinte, por exemplo, digamos que tivesse aí RGB, tá? Por exemplo, vou tirar esse A aqui, ó. RGB quer dizer red, green e blue, tá? Então a gente mistura essas três cores aí, tá? Quando eu coloco um A, quer dizer que esse A, ele vem de opacidade, tá? Ele aplica uma opacidade, ou seja, uma transparência. E aí, o que é que acontece aqui, ó? Você vai criar, por exemplo, para cada letrinha dessa daqui, você vai criar um valor. Então, você vai criar um valor para o red, outro para o green, outro para o blue, tá? E outro que vai dar a transparência, que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, digamos que você fosse fazer uma mistura de cores, aí você colocasse um exemplo, 100 ml de red, aí você colocasse 250, aliás, vou colocar 100 também. Olha, vou colocar 100. Você quer colocar, por exemplo, blue, você quer colocar, digamos, 50. Vamos lá. Eita, eu errei aqui, pessoal. Não é ponto e vírgula, tá? É vírgula. Só uma correçãozinha aqui, ó. Vírgula. Aí agora você quer colocar uma transparência, tá? Você quer aplicar uma transparência. Aí isso aqui você pode colocar 1, se for o caso. Por exemplo, o livro está pedindo aqui, ó, meio, por exemplo, 0.5. Então, quer dizer que nós estamos usando essa mistura de cores aqui. Tá? Então, inclusive, você pode usar a mistura de cor que você quiser. Quem diz é você. Tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Continuando aqui. Ele está pedindo para que a gente formate aquele texto que está dentro do strong, tá? Aí, o que acontece aqui, ó? Olha uma observaçãozinha aqui, ó. No primeiro seletor, que é o seletor P,
eu só vou aplicar, por exemplo, essa formatação aqui da linha 7, 8 e 9, eu vou aplicar ele a esse texto aqui, ó, ao textozinho que eu digitei lá, por exemplo, seletores compostos possuem... Tem um errozinho aqui. Possuem 2 ou mais seletores, tal. E esse que eu vou criar agora, que é do Strong, é esse da linha 9 aqui. Ou seja, o Strong está dentro da tag P, então por isso ele foi criado dessa maneira aqui, ó. Então, ele é declarado dessa maneira. Aí, ó, dentro desse Strong, eu vou colocar aqui, ó. Cadê aqui? Fonte, size, ou seja, tamanho da fonte. E no tamanho da fonte, ele está pedindo para que se coloque 1.5 AM, tá? Depois eu coloco aqui, ó, text align, vou colocar center, tá? Ele está pedindo no livro que utilize o justificado, mas usei a fonte, ele está utilizando a mesma, então eu vou só copiar isso aqui para não ter que digitá-lo tudo novamente, tá? Então a fonte é a mesma, ok? Um HR que eu esqueci de colocar ali, por exemplo, ó, vou colocar aqui um HR, não sei se vocês lembram lá do que é um HR no HTML, mas um HR no HTML é uma linha na horizontal, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Aí está pedindo que seja 0. Um px, colocar 2 px. Order top. Vou colocar mais 2 px. Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Travou, Samuel. Pessoal, travou para vocês também ou só travou para o Samuel? Pessoal, travou para vocês também ou só travou para o Samuel? Beleza, Samuel. Ó, Samuel. Beleza, obrigado, Érica Vanessa. Samuel, aí foi o seu, tá? Daqui a pouco ele volta. Então, ó, pessoal, o que é que eu devo fazer aqui, tá? Eu vou salvar o arquivozinho CSS. Já estou aqui na segunda tarde, eu vou aqui em CSS. Eu, na aula passada, criei um arquivozinho do CSS e dei o nome dele de estilo, tá? Hoje eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar o nome desse aqui de seletor, tá? Ó, seletor. Ele vai ser um arquivo CSS, tá? Pessoal, eu esqueci de perguntar a vocês. Beleza, Samuel. Desliga e liga o roteador. Eu esqueci de perguntar a vocês, durante a semana, pessoal, quem foi que fez alguma práticazinha aí no CSS? Alguém aí pode me dar um feedback? Hein, pessoal? Quem de vocês aí deu uma praticada? Cauã, praticou durante a semana CSS? Por que, Cauã? Vanessa, praticou, Vanessa? Fez alguma práticazinha do CSS? Muito bem, Vanessa. Matias, estudou, Matias, um pouquinho? Certo. Pessoal, só recordando aí. Mas, Cauã, o importante é que você pratique, tá? Mesmo você estando sem o notebook, mas vai praticando no celular também, que ajuda muito, certo? Quem não tem cão, caça com gato. Pessoal, lembre, quem de vocês não está com nota suficiente lá no HTML, tá?
para refazer a prova. Inclusive, a gente já pode ver a possibilidade da gente fazer na sexta-feira de manhã, tá? Então, quem não obteve uma nota satisfatória no módulo de HTML, vamos remarcar ela para sexta-feira, tá? E aí, quem for fazer na sexta, me confirma para a gente ver a hora direitinho, tá? Vamos lá, Érica, praticou, Érica? Fez alguma prática? Isso, a média é 7, independente de módulo, tá? Hein, Érica? Praticou? Érica, Samuel Ítalo, Samuel Pereira, praticaram. Micaele, aliás, Mirelle, Micaele, Mirelle, praticaram durante a semana. Pessoal, eu preciso, certo, Érica? Eu preciso que vocês, deixa eu ver aqui. Então, seria o ideal, olha lá, por exemplo, se a média final, não tem a média do módulo, olha se a média lá deu 7. Mas assim, se vocês quiserem, por mais que vocês tirem uma nota, vocês têm 3 notas lá. Tô, Samuel, tô ouvindo, de boa. Viu, pessoal? Vocês têm 3 notas. Viu? Vocês têm 3 notas lá. Geralmente, a menor nota é da prova, tá? Porque, assim, para quem interage mais na aula, nas 2 notas de comportamento, de trabalhos, eu sempre dou uma ajudada legal, tá? Mas sempre a menor nota é da prova. Se vocês tiverem alguma nota inferior a 7, é a prova. Aí é recomendável que você refaça para melhorar a nota, né? E tem a média final. Deixa eu olhar aqui, a Mirelle colocou, professor, quando eu baixei o app, eu tentei, viu? Não sei ainda mexer pelo celular. Certo, Mirelle, mas vai praticando que você consegue. Ok, Vanessa. Certo, Mirella, vamos tentando, vamos se esforçando aí todo mundo. Não deixe para estudar lá na frente, não, porque lá na frente vocês vão ter muita coisa para estudar. E aí termina que vocês não têm o aproveitamento que deveria ter. Isso também, digamos, nós vamos ver umas 8 aulas, mais ou menos, nós vamos ver mais ou menos umas 8 aulas de CSS. Então, nesse caso aí, se vocês ficarem demorando a praticar, vocês vão se prejudicar com isso. Samuel, eu sei que você é bonitão, cara, mas eu só lhe dar uma dica, viu? Se você deixar a sua câmera ligada, o consumo de energia, de internet é maior. Tá? Então, se a sua internet já não estiver muito legal, eu aconselho que você desative a câmera, porque ele já suga um pouquinho mais. Vamos lá. Pessoal, voltando aqui, tá? Então, ó, a tagzinha HR, eu não sei se vocês lembram lá, mas é uma tag responsável para a gente criar uma linha na horizontal. Então, aqui foi só formatado a borda, tá? Então, ó, já salvei, ok? Vou voltar aqui no arquivozinho de segunda tarde, e teve uma coisa que eu não coloquei aqui, que foi o link, tá? Ou seja, eu tenho que linkar o segunda aula CSS com o seletor.css. Observe que já tem os dois lá no título, ó. Então, eu só vou fazer aqui, ó, link, ó. Ele já me dá toda a estrutura, ó, link rel, style sheet, type text CSS, e aqui basta basicamente eu colocar a pasta onde o arquivo seletor está guardado e o nome seletor. Só isso. Então, ó, CSS, que é o nome da pasta, barra seletores, aliás, seletor.css, tá? E aqui eu salvo, tá, pessoal? E aqui eu salvo. Deixa eu ver mais alguma mensagenzinha aqui. Beleza, Samuel. Ó, vamos lá.
Deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado, tá? Teve uma coisinha aqui que eu esqueci de fazer, que foi um HR aqui abaixo, pessoal. Deixa eu fazer aqui, depois eu... Deixa eu compartilhá-lo aqui, tá? Pessoal, ó, observa aí no navegador que, digamos, foi formatado aqui o textozinho, vou só atualizar para aparecer uma linhazinha aqui abaixo, tá? E observe que foi lá, ó, colocado novidades e tal, tá? Se eu quiser, por exemplo, professor, se eu quiser alterar as cores, por exemplo, tá? Eu vou só mudar um dos valores, porque lembra que na cor, por exemplo, do strong, não coloquei cor no strong, tá? Coloquei só no P. Vou alterar aqui, tá? Digamos que eu vou tirar o green, vou colocar 0 aqui, ó. Daqui a pouco vocês veem lá as alterações, só para vocês verem como é que funciona. Observa que já mudou a cor da letra, tá? E se eu quiser fazer uma outra mistura, digamos que eu queira... vou tirar a transparência, por exemplo, vou tirar o RGB, tá? Aliás, vou tirar o A, vou deixar só o RGB, só apenas o RGB, vou tirar o RGBA. Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar. Ó, essa cor que vocês estão vendo agora é ela sem transparência, tá, pessoal? Ela é sem transparência. Se eu for lá e colocar, vou colocar o RGBA agora, só para vocês verem aí. E não, aliás, deixa eu fazer aqui um esquema para vocês acompanharem. Fazer aqui uma forma aqui do... que tem aqui, que eu descobri no web. Pronto. Aí vocês veem exatamente tudo da minha tela agora, para não ficar esse idas e voltas, porque eu sei que esse programinha tem dia que é chato. Olha só, eu tirei o RGB aqui, ó, na linha 9, tirei o A, na verdade, né, do RGB, e aqui no valor que tinha 100 eu coloquei 0. Então aquela corzinha que está agora aqui, ó, ou seja, tipo um vinhozinho, tá? Então essa cor aí é feita com essa misturinha aqui, ó, tá? Aí eu vou voltar aqui, vou colocar um A, tá? Aqui eu vou colocar um vírgula novamente. E vou colocar aqui 1.5. Deixa eu ver lá como é que vai ficar. Não mudou nada. Deixa eu voltar aqui, tá? Um errozinho aqui ele deu. Deixa eu ver aqui. Vou colocar 0.1. Deixa eu ver como é que ele fica lá. Ó, pessoal, coloquei aqui, ó, 0.1. Observe aí a opacidade, ó, o texto ficou quase transparente, tá? Então, ó, se eu quero deixar ele mais vivo, aí aqui eu vou lá e coloco, por exemplo, se eu colocar 8 aqui, ó, 0.8, aí observa que vai ficar com a cor bem viva, tá? Se eu colocar uma cor, por exemplo, o 5, que era como ele tinha colocado lá antes, observe que agora ele vai ficar mais claro, ó. Então, quer dizer, se eu voltar aqui e colocar agora um 3, ele fica ainda mais claro. Então, você pode regular a transparência através do RGBA, tá? E se você não quiser transparência, você só usa o RGB ou o CMYK, porque aí ele vai de boa, tá? Então, vou colocar aqui um 7, tá? Só para a gente finalizar essa parte aqui. E você observa que as cores elas já ficam mais justinhas, tá? Elas já vão ficando mais justinhas. Ainda aqui, tá? Na tag P, que a tag P, ela é esse texto aqui, ó. Esses seletores aqui. O texto lá era pequeno, tá? Então, ele era pequeno. Deixa eu ver se eu consigo restaurar aqui e mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, se eu colocar ele, deixar ele menorzinho assim, observe que o texto ele não fica justificado, ó. Fica um na frente, outro atrás, então ele vai ficando, digamos, diferente. Mas, digamos, se eu fica só alinhado à esquerda.
Mas se no CSS eu chegar aqui e colocar, por exemplo, tá? Text align, vou colocar aqui, ó, justificado, vocês vão ver agora aqui como é que vai ficar a diferença. Ele já deu um ajuste. Eu vou reduzir o tamanho da tela, ó, e vocês observam que o texto agora ele fica justificado, tá, pessoal? Tá vendo? E agora ele fica justificado. Que seria o correto, né? Para você utilizar ele dentro de digamos, de um parágrafo, você colocar o textozinho justificado. Então, na minha opinião, fica mais interessante. Certo, pessoal? Entenderam aí essa parte aí do CSS, da gente aplicar uma formatação ao P strong, o seletor universal, que é o asteriscozinho. Vocês compreenderam essa parte? Hein, pessoal? Todo mundo compreendeu essa parte aí? Hein, pessoal? Me dá um feedback aí. Ó, coloquei aqui uma visualização, modo de visualização, para facilitar aí para vocês. Aí agora vocês verem a minha janela, como eu vejo quando vocês respondem aí, tá? Deixa eu ver aqui o que é que nós vamos trabalhar mais aqui. Pronto, vamos acrescentar aqui uma outra coisinha aqui. Olha só, pessoal, digamos aqui no HTML, tá? Abaixo dessa tag P aqui na linha 12, eu vou colocar aqui um span. Tá? O span ele é um tipo de texto que a gente pode até dizer que ele é mais flutuante, tá? Ele não tem a mesma marcação de um título, por exemplo, tá? E aqui eu coloco um exemplo, fonte, dois pontos, http, dois pontos, www.w3school.com.br / por exemplo, CSS. Tá? Então, digamos que nós pegamos essa informação desse linkzinho aqui do W3 School. Inclusive, pessoal, ó, tá aí uma plataforma, aliás, uma plataforma, né? Que vocês podem aprender muito lá também, tá? Pesquisando. Então, eu particularmente pesquiso muito nesse site aqui, tá? Quando eu estou precisando de alguma informação, tirar alguma dúvida, alguma tag que eu não lembro, alguma formatação, então eu vou aqui na W3 School e tá lá. Outra coisa que eu posso colocar na questão do spam, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu posso formatar ele ainda mais aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Vou salvar, tá? Vou aqui nos seletores. Mais abaixo aqui eu vou colocar, ó, spam, tá vendo, ó? E no spam, digamos que eu vou formatar o comportamento daquele textozinho lá da fonte que nós acabamos de instalar. Aliás, acabamos de inserir. Então, vou colocar aqui, ó, um text align, vou colocar aqui, ó, left, ou seja, o alinhamento do texto à esquerda, tá? Vou colocar uma font size, vou colocar 1.1 EM, tá? A cor, cadê aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se foi esse daqui. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó. Color. Digamos que eu vou colocar red. Vou colocar mais aqui uma font family. Vou colocar ela Tahoma, Geneva, vou colocar só essas duas. Aí eu vou colocar aqui, ó, text decoration, nós vamos colocar padrão, por exemplo, nome, tá? Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Vanessa, M é uma unidade de medidas, tá? Por exemplo,
eu tenho como unidade de medidas, eu tenho pixels, eu tenho porcentagem, e essa unidade de EM que eu coloquei aqui, nós utilizamos ela geralmente para fontes, tá? Para a gente trabalhar com fontes, e ela tem como objetivo herdar o tamanho de um elemento pai. Por exemplo, deixa eu ver aqui um detalhe, tá? Olha só, eu vou pegar como exemplo isso daqui, tá? Vou pegar ele como exemplo aqui. Então, digamos que o elemento pai, ele fosse esse P, tá? Essa tag P. O elemento filho, ele é o strong. Por quê? Porque ele está dentro da tag P. Então, suponhamos que na tag P eu coloque que o tamanho dela é 12px, um exemplo. Aí no strong eu venho e coloco aqui 2em, por exemplo. O que é que vai acontecer? Ele vai herdar o comportamento do pai, ou seja, ele vai herdar o tamanho do pai. Então, se o tamanho do pai é 12 pixels, um exemplo, e eu no strong coloquei 2 EMs, o que é que acontece? Ele vai colocar 2 vezes o tamanho do pai. Então, se o pai tem 12 pixels, o strong agora ele vai para 24, porque ele vai duplicar. Se eu colocar 3 EMs, ele vai ser 3 vezes o tamanho do pai, ou seja, 3 vezes 12 dá 36, e assim sucessivamente. Entendeu? Se eu colocar, por exemplo, 0,5 EM, então se o tamanho do pai for 12 pixels, tá? E você colocar 0,5 EMs no elemento filho, ele vai ficar com 6 pixels, por exemplo. Certo, Vanessa? Entendeu? Entendeu como é que funciona? Nada. Pessoal, toda dúvida que vocês tiverem, vão tirando aí, tá? Então, ó, já coloquei aqui, vou salvar também. Agora, lá no navegador, vamos ver como é que fica aqui, ó. Observa aqui, já apareceu agora uma fonte, tá? Um HTTP, 2 pontos, 2 barras, tal. Detalhe, tá? Eu não coloquei isso daqui como link, tá, pessoal? Não coloquei ele como link. E dessa forma, eu não posso clicar. Ele está apenas como uma fonte, tá? Apenas como um texto dando uma fonte. Mas eu não coloquei ele como link, então o clicar aí ele não iria resolver. Certo, pessoal? Então, observe assim, que eu posso sim acrescentar o quanto eu quiser no documento, tá? E observe que eu acrescentei aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o Sublime, ó. Eu acrescentei, observa aí, ó, da linha 23 à linha 29, ou seja, eu acrescentei aqui 6 linhas, tá? Mas acrescentei onde? No CSS. No HTML, só foram acrescentados o quê? Apenas uma linha. Imagine se, nesse arquivo HTML, se eu fosse colocar um CSS interno, por exemplo, então, quer dizer, seriam 7 novas linhas criadas. Como eu criei um CSS externo, então, consecutivamente, só foram acrescentadas apenas uma linha no conteúdo HTML. Certo, pessoal? Então, não foram acrescentadas muitas linhas. Então, eu consigo reduzir o tamanho do HTML de uma forma bem considerável, o que isso daí vai ser, digamos, vantajoso para você lá na frente, né? Que o navegador não vai precisar estar lendo muitas linhas, tá? Então, a gente ganha uma certa vantagem nesse aspecto aqui, ok? Outra coisa que ele criou, por exemplo, na página 21, ele vem só a questão de complementos, tá? Por exemplo, digamos que eu queira colocar um sublinhado, tá? No strong, ó, no P, no strong aqui. Por que nesse P no strong? Porque o strong é onde tem o nomezinho novidades, ó. Aí digamos que eu queira acrescentar um sublinhado nele, tá? Ó, então vou aqui, ó. Dou um cliquezinho aqui, aí vou colocar aqui, ó. Teste, tracinho, transform. Aí eu vou colocar aqui, uppercase. Ele vai. Se é esse daqui mesmo. Ah, não. O uppercase ele fica só o negrito, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu lembro aqui como é que eu coloco nele. Tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Ah,
uppercase, vou colocar aqui, vou colocar outro, já que eu coloquei isso aí. Texto, colocar outra aqui, decoration. Agora eu vou colocar aqui, ó, underline. Esse underline aqui, ó, ele vai aplicar o sublinhado, tá, pessoal? Ó, vamos lá. Olha lá. Aí observa que o nomezinho novidades ele já ficou com uma bordazinha. Se eu quero, por exemplo, criar mais uma linha para não ficar junto aqui, o conteúdo muito junto, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Vou aqui e coloco uma outra tag BR, vou colocar até uma barra aqui no final. E agora vocês vão ver que ele vai abrir um espaçozinho ali, ó. Então o texto ele já fica mais interessante, tá, pessoal? Então observe que seria isso. Outra coisa, tá? Aqui no CSS, suponhamos que aqui, ó, ao invés de 5 eu vou colocar 2 também. Olha só o que é que vai acontecer lá, tá? Ó, observa aqui, ó, que o texto, ou seja, o alinhamento à esquerda, tá? Ó, observa que ele já juntou, tá? É só uma correçãozinha aí, tá, pessoal? Na verdade, eu falei que ele começava do lado esquerdo, não, tá? Ele começa da parte inferior. Aplicar cada uma das formatações, tá? Então, aí nós estamos vendo página 18, 19, 20, basicamente é o mesmo conteúdo, tá? São só algumas formatações que a gente vai fazendo de diferente. E na página 22, ele coloca aí, ó, pseudoclasses, pessoal, ó, pode ser compreendida como a extensão das possibilidades de formatação dos elementos HTML. Uma das vantagens de utilizá-las é justamente a possibilidade de formatar somente a primeira linha de um parágrafo, ou então alterar as características de um link enquanto o usuário interagir com ele. E aí a gente vai criar aqui, trabalhar um pouquinho com pseudoclasses. Aliás, na verdade a gente já fez, tá, pessoal? Ó, pseudoclasses é isso daqui, ó. Tá, ó. Quando eu utilizei o P e usei o nomezinho strong, tá? Então, quer dizer, o strong, ele está dentro da tag P, tá? Lembre-se que aqui, ó, a tag P, ela começa na linha 9 e ela termina na linha 13. Então, o que é que tem dentro da linha da tag P? Eu tenho aqui o strong, tá? Então, quer dizer, para a gente formatar, nós formataríamos dessa forma. Consecutivamente, reduz também a questão do tamanho do código, porque você não precisa estar criando classes e dividindo-os uma a uma. Por exemplo, caiu... O que foi, Cauã? Caiu aí para você? Foi? Cauã, caiu para você? Deixa eu ver se ele dá um feedback. Tranquilo, Cauã. Beleza. Olha só, pessoal. Deixa eu mostrar aqui no HTML o que algumas pessoas fariam, tá? Ao invés de trabalhar com pseudoclasses. Ó, tem gente que poderia fazer isso daqui, ó. Abaixo, ou seja, tiraria esse P daqui, ó. Tiraria esse P daqui e colocaria esse P aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar ele agora aqui. Então, observe que o strong ele ficaria fora, tá? E a tag P ficaria apenas para o texto. Então, pode ser feito dessa maneira também, tá? Mas como ele está dando ali a questão do pseudoclasse, aí observa que no navegador isso daqui já mudou. Por que já mudou? Porque no CSS, tá, pessoal? No CSS, deixa eu voltar aqui, ó. No CSS, observa que eu teria que tirar isso daqui, ó. Só que eu teria um P, tá vendo? Eu já teria um P, então eu teria que alterar aqui o strong, ou seja, mudar aqui o P. Ó, vou fazer um Ctrl S.
e observe que ele voltou, mas não me deu as mesmas cores, porque, na verdade, observa que eu não apliquei ao strong nenhuma cor, então ele está verdando a corzinha do P, tá? Ó, então observe que ficou cores diferentes. Aí eu teria que vir aqui, ó, colocar um color, tá? Por exemplo, red, beleza. E observe que ele mudaria. Assim, existe várias possibilidades de você chegar ao mesmo objetivo, a mesma coisa. Agora, o que é que mudou basicamente aqui? O distanciamento entre novidades e seletores ficou maior. Aí você vai dizer, professor, mas eu não queria, eu queria que ele ficasse mais justinho aqui, mais próximo. Então, se você quer que ele fique mais próximo, sabe o que é que você tem que fazer? Ó, deixa eu voltar aqui, trabalhar com a pseudoclasse. Olha lá, vou voltar aqui também, ó. Vou botar ele lá, pronto. Voltou aqui ao normal. Ó, tá vendo que agora o texto, ou seja, o título do texto não ficou mais próximo? Então, assim, existem várias formas de você trabalhar. Quem diz é você, tá? Podemos fazer isso de várias maneiras. Ok, pessoal? Vamos lá. Na página 23 do livro, nós vamos ver agora como fazer um menu, tá, pessoal? E a gente vai utilizar também essas pseudoclasses para vocês verem como é que funciona aí. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Abaixo da tag P, inclusive vou aqui na tag Buddy, vou dar um toquezinho aqui na tecla Enter, tá? E vamos lá. Aí aqui abaixo do Buddy, eu vou abrir uma UL. Alguém lembra para mim aí o que quer dizer UL, pessoal? Hein, pessoal? Alguém me lembra aí o que quer dizer UL? Vamos lá, me respondam aí, por favor. Isso daí é HTML, tá, pessoal? Isso daí nós já vimos. O que quer dizer aí UL? Hein, pessoal? O que quer dizer aí UL? Vamos lá, me ajuda. Eu sei que vocês estão esperando para o Cauã responder, viu? Muito bem, Vanessa, é isso mesmo. Pessoal, nós temos OL e UL, né? Então, OL é a lista ordenada e UL é a lista não ordenada, tá, pessoal? Vamos lá. Então, dentro da lista UL, eu vou criar um li, porque o li é cada itemzinho da lista, tá, pessoal? Cada itemzinho da lista. Aí, o que é que eu vou fazer? Dentro da tag li, eu vou abrir um A, porque vocês sabem que o A, ele é um link, tá? Ou seja, nós estamos criando uma lista com links. E aqui eu vou colocar, por exemplo, home. Deixa eu ver aqui a mensagem. Ah, beleza, Cauã. Ó, e uma coisa que eu digo a você é o seguinte: todas as vezes que tiver conteúdo semelhante, não é necessário digitando tudo. Ó. Peguei o primeiro, faço aqui um Ctrl V. Então, digamos que eu vou criar uma página que eu tenho aqui, ó, home, eu tenho produtos. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? Eu vou colocar, por exemplo, os que a gente já fez das aulas passadas, tá? Por exemplo, vou colocar aqui sumário, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Daqui a pouco por esses nomes, eu vou fazer assim. Só para vocês verem que já vai ficar funcionando, tá? Ctrl V. Agora deixa eu colocar esse outro aqui. Vou colocar aqui tabelas. Ou tabela, melhor dizendo. Só para vocês verem o que a gente fez e que isso daqui já é, por exemplo, você vai fazer um... Agora deixa eu vou fazer isso várias vezes logo para ficar mais fácil. Vou colocar 5 aí. Agora eu vou aqui na pasta de vocês. Colocamos sumário, tabela, vamos colocar aqui revisão. Inclusive essa revisão aqui eu vou até tirar o ão aqui para ficar melhor, tá? Essa acentuação, ela pode gerar códigos na hora da URL, tá? Então, nesse caso, a gente... Vamos lá, tabela, Ctrl V, vamos colocar aqui index,
E agora eu vou colocar mídias. Observe que todos esses arquivos HTML estão na mesma pasta, tá, pessoal? Então, vamos lá. Aí agora eu vou colocar... Então, dentro desse joguinho da velha, eu vou só repetindo isso daqui, ó. Ctrl C. Aí agora aqui eu vou colocar aqui, ó. Ctrl V, ponto HTML, ó, que é o tipo do arquivo, tá? Ó. Aí aqui tabela, seleciono tabela, Ctrl C, ponto HTML, que é o tipo do arquivo. Tá? Aí vocês vão dizer, professor, não precisa colocar o nome da pasta não antes. Nesse caso, pessoal, não vai precisar, porque o arquivo segunda aula está na mesma pasta desse sumário, dessa tabela, dessa revisão. Então, não vai ter essa necessidade. Agora, se tivesse uma pasta separada, aí sim, seria necessário a gente definir o diretório, que seria a pasta, tá? Então, ponto HTML. Vamos lá. Index. A gente vai fazer um menuzinho agora bem bonitinho aí. HTML, aí vem mídias novamente. Ele já pronto aqui. O HTML. Então, vou salvar ele aqui. Pronto. Então, digamos que nós já criamos o conteúdo do HTML. Aí agora, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Eu vou, tá? Acrescentar, ou seja, eu vou fazer a formatação aqui dentro do próprio CSS, tá, pessoal? Ou seja, desse arquivo seletores. Eu poderia criar outro arquivo só para isso, mas não. Como ele já está pronto ali, eu vou vir aqui abaixo e clicar. Aí você vai dizer, professor, mas eu poderia fazer ele em cima? Pode fazer ele em cima, pode fazer ele embaixo, pode fazer ele no meio. Então, não importa de que forma qual é a ordem que você vai fazer aí, tá? Então, primeiro, vou colocar aqui o L, porque no HTML, cadê aqui? No HTML, a primeira coisa que nós criamos agora para fazer o sumário aqui foi a UL. Aliás, a lista não ordenada foi a UL. Então, nós vamos formatar a UL, tá? Então, ó, list style, ou seja, nós vamos definir o estilo da... Aliás, ainda tem uma aqui, ó. Eu coloquei aqui errado. Tem aqui, ó, type, tá? Aí eu vou colocar aqui none. Esse none, ele quer dizer padrão, tá, pessoal? None quer dizer padrão. Aí eu vou colocar aqui a margem. Deixa eu ver se é só margem. Margem top é só margem mesmo. Vamos lá, margem, vou colocar um 0. Ponto e vírgula. Vou colocar aqui um padding, também vou colocar 0. Cadê o ponto e vírgula? Tá? Cadê aqui? Vou colocar um over... Cadê aqui? Overflow. Pessoal, nós vamos criar uns efeitozinhos, tá, pessoal? Que é de passar o mouse, de quando clicar ele mude de cor. Então, esse overflow é um efeitozinho que ele vai basicamente utilizado na questão da passagem do mouse em cima de um botão para o outro, tá? Porque nós vamos criar os botõezinhos, vocês vão ver aqui como fazer, tá? Lembrando, qualquer dúvida vocês vão colocar, tá? Só que vai ser um efeito de como se fosse uma transição, só que nós vamos usar um efeito chamado esse aqui, porque na verdade ele fica oculto, ele não vai mudar a cor, ele só vai criar uma sombrazinha, apenas um efeitozinho bem discreto, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, uma fonte family, e aqui eu vou colocar aqui, ó, consolas, aí eu vou colocar vírgula, vou colocar aqui, ó, lúcida, lúcida, cadê aqui? Console. Aqui, lúcida console. Aí aqui, vírgula. Entre aspas. Deixa eu procurar aqui, que é muita coisa. Aí vem esse lúcida sans. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Lúcida sans. Type, cadê aqui? E light. Deixa eu ver se é assim escrita.
Não. Esquece. Errei. Não tem esse type. Tem umas escritas meia complicada. Vamos lá. Ponto e vírgula, tecla Enter. Deixa eu puxar ele para cá. Deixa eu subir ele aqui um pouquinho. Vamos lá. Font size. Vou colocar agora o font size de... Cadê aqui? 1M. Pronto. Terminei aqui a configuração do UL. Tá, pessoal? Terminei a configuração aqui do UL. Agora vamos para o li. Tá, pessoal? Vamos para o li. Então, lembrando que esse li que eu estou me referindo, ele vai aplicar todos esses lis aqui, ó. Tá? Ele vai aplicar todos os lis. E aqui nós vamos lá. E vamos colocar aqui da seguinte maneira, tá? No li, vamos colocar float. Quando se coloca aqui float, quer dizer que o efeito vai ser flutuante da esquerda, ou seja, left, tá? Ele só colocou isso no li. Vamos ver mais aqui, tá? Agora vamos colocar os efeitos no A, que são esses azinhos aqui, ó, que a gente acabou de abrir, tá? Ó, que é o que está faltando aqui para a gente finalizar. Vamos lá, eu vou colocar um A, ok? E o A, aí vem, pessoal, a questão dos... Cadê aqui, viu, pessoal? Deixa eu encontrar aqui para relembrar para vocês aqui. Seletores, cadê? Aí aqui já são a questão das pseudoclasses, tá? Porque se você observar aqui no que nós vamos fazer agora, nós vamos colocar aqui, ó, click, por exemplo, tá? Deixa eu ver se é click number, link. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, link, tá? Então, quer dizer, primeiro o A, nós criamos um link, aí aqui veio uma pseudoclasse, que eu estou dizendo aqui que é um link, vou abrir uma chavezinha, tá? Inclusive, ele já está adiantando para não fazer de duas vezes. Aí o que foi que ele fez, ó? Ele veio aqui, colocou outro A, 2 pontinhos, e colocou aqui, deixa eu só ter uma... Eu vou tirar esse espaço aqui, só por via das dúvidas. Deixa eu ver aqui, viu? Tem uma vírgulazinha aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó, um visited, tá, pessoal? Visited. Isso. Ele vai ficar branquinho mesmo, tá, pessoal? Esse daí. Vamos lá. Aí agora aqui a gente coloca o seguinte, ó. Agora é só a parte de efeitos aqui. Vou colocar aqui, ó, display. Na partezinha do... Cadê aqui? Display. Vou colocar um display block, ou seja, bloqueado. Vou colocar aqui uma fonte. Cadê? Ou seja, a largura da fonte. Deixa eu procurar ele aqui. Deixa eu colocar aqui fonte, tracinho. Aqui, ó. Dizer que ela é bold, ou seja, um negrito, tá? A cor, polo, vou colocar esse FFF, tá? Vou dizer que o background color, vamos ver qual é a corzinha aqui do background color, F30. O text align, ele vai ser center. Deixa eu ver se vem mais aqui. Tá. Aí vem o pad. Vou colocar aqui 10px. Aí, pessoal, olha só o que eu falei, né? Se vocês demorarem a praticar, observe que tem muita coisa que nós estamos colocando aqui, tá? Essa parte de display é efeito, largura da fonte, ou seja, bold, negrito,
Uma cor, não lembro o que é esse FFF, mas se não me falha a memória, é branco. Background color, aí tem essa cor aqui que eu não lembro, talvez seja acho que é um vermelho, talvez. Vamos lá. Text align centralizado, padding é o distanciamento da borda, tá, pessoal? Padding é o distanciamento da borda. Então, ó, mais abaixo ainda tem aqui outro, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, tá? Tá, 10 e 20 px, tá? Então, esquerda e superior. Ou seja, o distanciamento das margens esquerda e superior. Aí vem aqui, ó, text decoration. Texto decoration, cadê aqui? Deixa eu procurar aqui só o texto decoration. Text decoration, assim. Então, vou colocar none, porque é o padrão, tá? Deixa o padrão. Aí vem aqui, ó, text transform. Text transform. Aí eu vou colocar o uppercase, ou seja, vai ficar negrito, tá? Beleza, já terminei esse daqui, só falta um detalhezinho, tá, pessoal? Ó, agora nós vamos colocar aqui um A, 2 pontinhos, que ainda é a configuração do... Agora, que é o deslizar, e o ativado, que nós colocamos o visited e agora vai ser a configuração do ativado, né? Active o active, deixa eu só verificar, ele está colocando tudo sem espaço, tá, pessoal? Vou tirar os espaços aqui, que ele está colocando tudo sem espaço. Vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Isso aqui é só uma besteirinha para a gente colocar. Então, seria um background color. Ele colocou aqui um FC, cadê aqui? FC 0, ponto e vírgula, color. Esse color, a gente coloca aqui um 666, tá? Então, ó, vou salvar aqui, tá, pessoal? Ele já tá salvo lá. Tudo bem. Vou salvar aqui, também no HTML, apesar que ele já estava salvo. E vou só abrir no navegador para vocês verem aqui, tá? Ó. Observe que lá já está pronto. Alguma coisa aconteceu aqui que eu vou conferir que não era para ficar esses espaços brancos entre um e outro, tá, pessoal? Eu vou só dar uma conferida aqui, mas só para a gente ver que vai estar funcionando. Por exemplo, se clicar aqui em sumário, ó, se clicar aqui em sumário, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver, ó. Observe que ele já abriu aquele arquivo lá da aula do HTML, ó. Se eu clicar aqui em tabela, observe que ele já abriu a tabela, tá? Se eu clicar em revisão, vamos ver se ele vai abrir o arquivozinho revisão, tá? Ó, tá lá. Se eu clicar aqui em index, ele vai para o arquivo que a gente salvou como index. Se eu clicar em mídias, observe que ele já vai para o arquivozinho de mídias, tá? Então, quer dizer, todos os links aqui estão funcionando, eu vou só verificar o porquê desse espaçozinho aqui. Muito bem, deu para compreender tudo, viu, Samuel? Vamos lá. Hoje eu vou no evento na casa da Eva, que vai dar você no campo. Vamos lá, deixa eu só dar uma conferida aqui no código, ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Só um minutinho, tá? Deixa eu dar só uma conferida aqui.
Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu só conferir. Deixa eu ver aqui. Ah, não sei que não. Pessoal, só um instantezinho, tá? Até agora não vi nenhum errozinho aqui. Pessoal, na conferência aqui, tá? Não mudou nada, tá? Tá tudo certinho. Não, Samuel, você colocou aí um monte de letras. Aí eu digo, entendi tudo. Entendeu? Você colocou aqui. Ah, tá, as coisas colocou lá, um texto, e lá embaixo colocou da minha Bruguela. Agora eu entendi. Valeu. Pessoal, ó, conferindo com o livro aqui, tá? Não tem visivelmente aqui nada assim de anormal, tá, pessoal? Nada de anormal. Inclusive, assim, esse exercício eu já fiz algumas vezes, também deu de boa. Não deu com esses espaços aqui, ó. Tá? Não deu com esses espaços aqui. Aí, o que é que eu digo? Como é que a gente faz aqui para... Primeiro, ó, você observa que tem o passar o mouse, ó, tá vendo? O passar o mouse, ele já dá uma diferença. Como é que eu faço caso aconteça um problema como esse daqui, ó? Ele está criando esses espaços aqui. Olha só o que é que eu vou fazer lá e observe que vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Tranquilo, Samuel. Vamos lá. Olha só. Dentro da lista ordenada, tá, pessoal? Dentro da lista ordenada, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar um background color, tá? E vou colocar o head, tá? Ó, vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, vou colocar o head. E agora vocês podem observar lá o que vai ficar, tá vendo? Ó? Agora, observe que ele ainda ficou uma marcazinha, porque eu não coloquei exatamente a mesma cor. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá. Pessoal, antes que o meu computador descarregue, deixa eu olhar aqui como é que tá a bateria, tá? Tá bem baixinha. Só um instantezinho aqui, tá? Um minutinho só. Tô na aula. Olha o meu pijaminha, como eu tô. Tá, tô vendo. Como eu tô linda. Tá, amor, tá lindo. Mas, papai, Oi, você esqueceu de uma coisa. o quê? Você esqueceu de dar isso pro bebê. Tá? Conversa aí, viu? Conversa já. Pessoal, voltando aqui, tá? Não tinha colocado o carregador porque eu pensei que a bateria ia dar para terminar a aula de boa. Olha só, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Por exemplo, eu coloquei o head, então deixa eu procurar aqui, ó, que ele já tinha colocado um background aqui. Deixa eu colocar esse mesmo background aqui, tá? Esse de baixo aqui, ele é o amarelo, tá, pessoal? Aliás, aquele amarelo tostado quando a gente passa o mouse, tá? Que é quando ele vai ser ativado, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Para ficar a mesma cor, tá? Vou salvar. Ó,
Aí observa que não fica mais a marcação, ó. Aí você vai dizer, professor, mas o menu aqui ele ficou muito alto, ó. Ele ficou muito alto. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui, deixa eu ver aqui a mensagem, se tem alguma mensagem. Com os espaços fica nada, Érica, fica feio aqueles espaços brancos, uma coisa feia danada. Ó, digamos que aqui, ó, no L, eu posso colocar, por exemplo, a altura dele, ó. Digamos que eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui 50 px. Vamos ver se ele fica numa altura legal, tá? Só para não ficar essa altura toda. Ó, ele ficou numa altura, tá vendo? Só que, o que que acontece? Ficou muito abaixo isso daqui, os botões. Não ficou legal. Deixa eu... Tem algumas possibilidades de a gente fazer isso. Não ficou do jeito que eu queria. Você acha? Quem mais acha de acordo aí com a Érica a questão dos espaços em branco, ele é assim vermelhinho, só que, claro, vou colocar aqui um 60, deixa eu ver como é que fica lá. Opine aí, quem acha mais bonito? Com os espaçozinhos brancos ou ele assim, ó? Vamos ver aí a votação. Como assim, Érica? Não entendi. Mas, ó, se eu tirar, pessoal, esse branco aqui, ou melhor, ficar esses espaços brancos, não fica legal, porque a página já é branca. Então, é como se os retângulos ficassem, ou seja, os botões ficassem alheios, ficassem soltos. Vanessa também gostou mais com os espaços. Olha bem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, só para vocês verem que não fica... Não achei. Ó, vou tirar essa linha aqui, vou salvar. Olha, pessoal. Os botões, eles ficam alheios, eles ficam sem... Como é que eu posso colocar aqui? Inclusive, deixa eu fazer aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui, né? Ficou zero, ficou lá em cima, no superior, ficou lá em cima. Vou colocar aqui, ficou demais. Vou colocar um aqui, por cento. Deixa eu ver aqui a posição de vocês. Hein, pessoal, e aí? Vocês acham mais interessante esse branco aí, ou o fundo branco, ou a linhazinha bonitinha? Observa que, tá vendo? Ela ficou laranjinha, aliás, um amarelinho tostado aqui, ó. E ele inverte, ou seja, o texto era branco, fica cinza. Certo, já que vocês estão dizendo, então... Deixa eu ver aqui, viu? Já que vocês estão dizendo que é assim, então tá certo. Eu vou colocar aqui, pessoal, só um... Deixa eu colocar só uma coisinha aqui, só para não ficar esse negócio solto, pessoal. Eu vou colocar aqui um HR. Inclusive o HR já está separado, aliás, está formatado. Só para não ficar essa coisa solta assim, tá? Ficou melhor com essa linhazinha aí. Olha aí agora se ficou melhor com essa linhazinha. Certo, ó. Vê se ficou melhorzinho aí. Pronto, tranquilo. Deixa eu
Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui no cadê aqui? Deixa eu ver se eu abro. Deixa eu colocar aqui um padding. Ele tá 0, padding, eu vou colocar aqui padding tracinho left. Deixa eu colocar ele aqui colocar um 10 aqui, ver se ele vai mais para o centro. Ó, vou colocar ele aqui no centro, tá, pessoal? Para ficar mais um alinhamentozinho mais bonitinho. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui, 10 px. Deixa eu ver se ele vai mudar lá. Vou colocar aqui 30, só o 30 para ver se ele vai. Ainda não vai, vou colocar aqui uns 50. Vou salvar ali. Vou colocar uns 70. Uma hora vai. Uma hora ele fica. Não vai não mais que isso. Limite aí. Vamos lá. Então, pessoal, observe aí que as páginas elas já começam a ter um efeito melhor, né? Começa a ficar mais organizadinha, começa a ficar mais com cores, né? Se eu quisesse colocar o background, poderia sim colocar um background com a cor, sem problema nenhum, tá? Mas a partir daí vocês já começam a ter uma ideiazinha, tá, pessoal? Pessoal, mais alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma sugestão do que a gente pode fazer? E aí, pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Por exemplo, eu vou fazer algo aqui diferente, tá? Eu vou aqui no H1 e abaixo dessa lista, ou seja, abaixo do HR, eu vou colocar aqui um H1. Dentro desse H1, vou colocar aqui, por exemplo, um CSS3, ficou muito pequeno, para um texto maior. Vou colocar aqui microcamp. Vou colocar aqui, só assim. Olha só, o H1, pessoal, eu coloquei aqui, mas ele não tem formatação ainda, tá? Então ele só apareceu aqui, mas ele não tem ainda uma formatação, digamos, legal. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? No CSS, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui um H1. Nesse H1, primeiro, vou colocar aqui, ó, text align, vou colocar center, tá? Vou colocar, deixa eu ver aqui, viu? Vou colocar um colo. Eu vou colocar aquele laranjinha que eu achei até interessante. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Background, acho que é esse aqui. Vou colocar esse colo aqui, um background. Deixa eu ver como é que ele vai ficar lá, tá? Lá, aquele laranjinha. Foi exatamente isso do jeito que eu queria, mas deixa eu colocar um vermelho aí, fica esquisito. Então, sim, mudar a fonte, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, family, aliás, fonte family, vou colocar aqui Arial, tá? Vou colocar um Arial. Mais bonitinho aqui. Já ficou lá, o mais bonitinho, um Arial. Se eu quiser aumentar, eu posso, mas eu vou deixar assim mesmo. Digamos que eu queira colocar uma cor no fundo, tá? Inclusive, pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui um detalhe para vocês, tá?
questão de você trabalhar com cores que combinem, tá, pessoal? Olha só uma coisinha aqui que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Isso daqui é extra, viu, pessoal? Isso aqui é extra, não tem no livro não, tá? Inclusive a Érica já até tinha me falado, que já tinha visitado aqui. Por exemplo, às vezes a gente trabalha com cores, e as cores, por exemplo, ali, elas não combinam muito. Aquele vermelho com aquele amarelo até que combinou. Mas, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver esquema de cores. Pronto. Vou colocar... Ó, ele trabalhou mais ou menos com esse esquemazinho aqui, ó, do vermelho. Mas eu vou vir aqui, ó. Gerador de cores. Não é esse. Deixa eu voltar aqui. Bom, leia mais sobre esquema de cores. Eu vou pegar, acho que foi triádico, acho. É porque não é um laranja, eu digo que é um amarelo tostado, que ele não é um amarelo tão claro, tá? Mas também não é um... Deixa eu ver aqui, viu? Se eu consigo chegar num padrão de cores mais parecido com aquele que nós estávamos. Porque aqui a gente pode mudar todo o esquemazinho aqui. Deixa eu ver se eu... Ó, fica com uns modelos de cores bem bonitos. É amarelo queimado, é uma cor que eu inventei, viu, Érica? Deixa eu ver se ele... Esse padrão de cores ele fica até bonito, mas... Ó, tá chegando aqui numa cor bem... Ó, um conjunto de cores bem legal que a gente pode aplicar lá. Por exemplo, ó, digamos que eu queira aplicar esse modelo lá, tá? Digamos que eu queira criar... digamos, eu já estou vendo aqui que o padrão de cor fica legal, eu vou só mudar essa sequência de cores aqui. Por exemplo, eu vou colocar no background, vou colocar essa cor mais clara, tá? Só para vocês verem que nos ajuda muito, porque cores é um caso sério. Certo, calma, deixa eu ver lá. Primeiro, vou colocar aqui, eu vou criar um body aqui, tá? Porque fazer tudo no CSS. Vou colocar aqui um background color, vou colocar esse daqui, tá? Para o fundo. Então, vou colocar esse aqui para o fundo. Agora eu vou trabalhar em que? Eu vou trabalhar nos... Deixa eu ver aqui. Vou trabalhar nas coresinhas lá dos botões, tá? Bom, deixa eu ver aqui a resposta. Fica mais forte no celular. Ah, beleza. Vamos lá. Então, digamos que eu vou colocar esse azul. Colocar esse azul aqui. Depois a gente vê fazer essas mudanças aqui. Vou colocar essa cor aqui para o background do botão, tá? E vou colocar essa cor escura, aliás, ele é o branco, né? Deixa eu ver aqui que ele vai mudar. Legal, não for a gente muda, tá? Só mostrando a vocês aí, como trabalhar com esse padrão de cores. Deixa eu salvar aqui só para ver como é que ele tá ficando lá, tá? Lá. No azul eu vou colocar o branco, tá? Vou deixar o branco que está. Esse branco aqui, porque ele vai ficar mais bonitinho lá do que essa cor mais escura, tá? Olha lá. E agora eu vou para essa outra aqui, tá? Ou seja, esse daqui é o laranja, ou amarelo, como vocês querem entender aí. Eu digo que é um amarelo tostado. Vamos lá. E no amarelo tostado eu vou pegar o contrário. Eu vou pegar agora um laranja mesmo. Olha, vou pegar um laranja mesmo.
no background. Tirar esse espaçozinho aqui. A cor, eu vou pegar esse verde escuro aqui, ó. Pegar esse verde escuro. Esse padrão de cores agora. Ó, laranja, aí fica lá o cinza, tá vendo, ó? Essa cor aqui eu acho que ainda não combina com o azul. Deixa eu ver aqui fazer uma mudança aqui, tá? Só um minuto, ó. Pegar essa cor e ao invés do azul eu vou colocar ela. Isso eu acho que tá legal. Ó, ficou mais bonito, não foi, pessoal? O que é que vocês acham aí? Esse ficou mais bonito. Aí o que é que acontece aqui? Eu posso simplesmente, ao invés de usar esse amarelo no nome microcamp, eu vou usar o quê? Deixa eu ver aqui qual é o padrão de cores que eu uso, tá? Ficar bem bonitinho aí. Vou colocar esse verde, que eu não usei ainda. Deixa eu ver ele aqui, H1. Olha lá. Observe que eles já começaram aqui a combinar, né? E a partir daqui você vai, por exemplo, ir formatando os outros. Ó. Por exemplo, o texto ali, ó. O texto, por exemplo, no novidades, a gente vai colocar ele escuro. Ó. Novidades ou novidades é o bold. Ó, que é o bold, aliás, o strong. Então, o strong foi. Vou colocar aqui um colo. Olha lá, já coloca aquela cor mais escura. Aí você vai trabalhando todo com esse padrãozinho, quando menos espera você tem um layout com uma cor que você já vê a estrutura dela, como é que vai ficar. Aí você pode, inclusive, ó, eu usei essa triádica, mas se você voltar aqui, por exemplo, se você quiser utilizar a análoga aqui, ó, cores análogas, por exemplo, fica bonito também, ó. Por exemplo, essa estrutura de cores aqui não está mais bonito do que aquele, por exemplo, que eu coloquei ali, ó. E aqui, quando você arrasta, ó, a posição das cores já são diferentes. Então, ó, essa daqui, ó, fica uma cor muito bonita, tá? Então, você pode simplesmente modificar. Por exemplo, vou colocar esse rosinha lá, porque até ficou bonitinho ali, pestinho. Vamos lá. No background aqui. Parecida, mas que dá uma realçazinha mais. Olha lá, fica até mais bonito. Deixa eu ver aqui, mas a cor a Erika colocou. Erika, essa cor seria para colocar ela onde? Erika, essa cor seria para colocar ela onde? No fundo, Erika. Ou é essa? Eita. Foi muito forte aqui. Esse verde aí é aquele verde incandescente mesmo. Só se fosse para o título ali, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais ideias aqui.
Ah, tá, tranquilo, Eric. Entendi. Deixa eu ver aqui mais uma coisa que nós podemos utilizar aqui dentro da... Aí, pessoal, ó, poderia colocar, deixa eu ver aqui uma possibilidade. Aqui abaixo, por exemplo, eu ainda posso colocar aqui. Deixa eu ver uma possibilidadezinha aqui, tá? Da gente deixar ele mais estruturadozinho, mais bonitinho. Só um minutinho. Olha só, aqui no HTML, uma outra forma, tá, pessoal, da gente colocar, a gente até já fez isso lá no... Deixa eu só copiar aqui, fazer um Ctrl X. Deixa eu apagar isso aqui. Uma outra forma da gente trabalhar, vou deixar ele dentro desse spam mesmo aqui. A gente poderia criar dentro desse spam um A, ou seja, para fazer um href. Posso colocar o link aqui, ó, tá? Se for o caso. E aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, leia mais, melhor, saiba mais. Ver como é que ele tá lá. Ó, saiba mais, aí ele criou aqui um botãozinho que quando é clicado, ele vai direcionar para W3, que era o que eu estava. Só que eu acho que eu coloquei aqui o link errado. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu pegar o link certinho, .com, eu coloquei .br. Só .com. Tá, aí observe que ele já direcionou aqui para W3, só que ele ainda está com um errozinho aqui em cima. Deixa eu copiar o link certinho mesmo, porque eu tô preguiça aqui. Bom, saiba mais. Aí observe que ele já direciona direto para cá. Na verdade, teria que clicar. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Fazer o linkzinho aqui certinho. Aqui é W3 CSS. Ó. Olha lá, tá vendo? Ó, funcionando perfeitinho, direitinho. Tá, pessoal? Pessoal, vejam bem. Na página, anotem aí, por favor, tá, pessoal? Ó, na página 26, 27, 27 e 28, tá? Gostaria que vocês fizessem esse exercício da página 26, 27 e 28, tá, pessoal? Até a próxima aula, vocês enviarem para mim, por favor. Certo, pessoal? Estão me compreendendo aí, todo mundo? Basicamente foi o que nós já vimos, tá, pessoal? O que nós já vimos.
como colocar os textos com as formatações e o menuzinho aí. Na verdade, só são 3 exercícios, ok? Quem está com o celular consegue fazer, vai ser mais trabalhoso? Vai. Mas como a gente já falou aqui, é uma superação para todos, tá? Tentem fazer ou tentem dar o máximo de vocês. Tentem chegar o mais próximo da realidade possível. Certo, pessoal? Tranquilo? Todo mundo aí compreendeu? Então, até a próxima aula, por favor, façam esse exercício, tá? São 3 páginas, 26, 27 e 28, e envie para mim, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar trabalhando com background, com fontes. Na próxima aula, eu já vou explicar mais detalhadamente para vocês sobre as unidades de medidas, quais são as fontes, as famílias de fontes, e a partir daí a gente vai seguindo, vai aprendendo um pouquinho mais. Então, o que é que eu reforço para vocês? Pratiquem, porque se vocês não praticarem, demorarem a praticar, a dificuldade ela só vai aumentar, certo? Então, estou aguardando de vocês até a próxima aula o exercício, certo? Então, sendo assim, pessoal, sendo assim, vocês estão liberados, tá? Vocês estão liberados, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima aula, até a semana que vem, e a gente dá continuidade no CSS, beleza? Então, só lembrando aí também que vocês aproveitem e anotem, nós vamos para o capítulo 2 do livro, ok? Falou, tchau, fiquem com Deus, tá?